Olá a todos e todas, meu nome é Luísa e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história do futebol em Minas Gerais. Bom, a exposição está dividida em um contexto histórico do estado de Minas Gerais, perpassando pela fundação dos seus clubes e das suas entidades esportivas, os seus principais estádios e também campeonatos, tanto disputados no estado como disputados por times mineiros ao redor do país. Bom, em Minas Gerais, desde o século XIX, que tem-se notícia das primeiras iniciativas de organização de práticas esportivas, e especificamente na cidade de Belo Horizonte, a prática do futebol surge inserida com a própria formação da cidade, em 1897, em um contexto em que se almejava uma ideia de modernidade, né, para se distanciar da antiquada Ouro Preto, que até então era a capital mineira. Então, o futebol surge em um período em que tudo estava por se construir na cidade, ou melhor, a própria cidade estava por se construir. Então, pode-se inferir que a chegada do futebol a Belo Horizonte caminhou junto com essa própria utopia de modernização e alimentando essa esperança da construção de uma nova sociedade. E como na maioria dos estados brasileiros, o futebol brasileiro começou. Opa, o futebol mineiro começou na sua capital, né? Em Belo Horizonte. O primeiro clube mineiro foi o Sport Club Futebol, com essa grafia em inglês. Ele foi fundado em Belo Horizonte em 1904 e teve sua primeira partida disputada nesse mesmo ano entre o próprio quadro de jogadores, sem um time rival. E o clube foi fundado pelo Vitor Serpa, que era um carioca que estudou na Suíça, onde ele teve seus primeiros contatos com o futebol. E ele é considerado o grande mito fundador do esporte em Minas Gerais, né? Segundo o site da Federação Mineira. Ele fundou o clube e ele faleceu precocemente logo em seguida, no ano de 1905. A primeira partida oficial disputada pelo time foi em 1909. Ele foi derrotado por 3-0 pelo Clube Atlético Mineiro, que foi fundado em 1908 e é o mais antigo clube de Minas ainda em atividade. E foi fundado por um grupo de estudantes de classe média de Belo Horizonte. Uma curiosidade é que um dos fundadores do Atlético, o Ninico Antunes, ele enviava besouros para um amigo dele na França e em um desses envios ele pediu em troca uma bola de futebol. Então, a primeira bola do Clube Atlético Mineiro foi enviada da França em troca de besouros. Em 1914 foi disputada a Taça Bueno Brandão, que é considerado o precursor do Campeonato Mineiro, e teve o Clube Atlético Mineiro como campeão, enfrentando o América Mineiro. A Liga Mineira de Desportos Terrestres foi a primeira entidade federativa estadual, foi fundada em 1915 e originaria depois o que veio a ser a Federação Mineira de Futebol. Em 1963, a seleção mineira venceu a seleção carioca por 2-1 no Maracanã, conquistando o 25º Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais. O segundo clube mais antigo ainda em atividade é o Vila Nova Atlético Clube. Foi fundado em 1908 por operários e mineradores que trabalhavam na mineração Morro Velho S.A. Porém, apenas em 1927 o clube foi aceito como participante do Campeonato Mineiro, que até então era considerado um campeonato da cidade de Belo Horizonte, e a alegação era de que Nova Lima era muito longe, né? Vila Nova é de Nova Lima, e a alegação de que Nova Lima era muito longe de Belo Horizonte, eram 15 quilômetros de distância. Em 1912 foi fundado o América Futebol Clube, que foi fundado pela elite dos estudantes de Belo Horizonte. Em 1921 foi fundado, dentro da colônia italiana, em Minas Gerais, o Società Sportiva Palestra Itália, que por conta da Segunda Guerra Mundial teve que mudar seu nome para Cruzeiro Esporte Clube. Bom, e no interior nós temos então o Tupinambá Futebol Clube de Juiz de Fora, fundado em 1911, o Tupi Futebol Clube de 1912,
o Democrata Futebol Clube de Sete Lagoas, de 1914, que inclusive o estádio do Democrata, a Arena do Jacaré, ficou muito famosa porque quando os estádios de Minas estavam sendo reformados para a Copa do Mundo, muitos times jogavam na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. O Tombense Futebol Clube de Tombos, de 1914, o Uberlândia Esporte Clube, de 1922, a Associação Atlética Caldense de Poços de Caldas, de 1925, o Esporte Clube Siderúrgica de Sabará, de 1930, o Esporte Clube Democratas de Governador Valadares, de 1932, o Fabril Esporte Clube de Lavras, de 1932, que é esse que está aí na foto, o Boa Esporte de Ituiutaba, de 1947, que hoje em dia está em Varginha, e ficou muito conhecido pelo episódio em que contratou o goleiro Bruno para o seu elenco. O Ipatinga Futebol Clube, de 1998. E entre clubes que não existem mais estão o 7 de Setembro Esporte Clube, de 1913, que fundiu-se ao América, e por isso que o estádio do América chama Estádio Independência. Inclusive, fazendo o link, então, os dois principais estádios de Minas Gerais são o estádio Raimundo Sampaio, mais conhecido como Estádio Independência, que foi construído para a Copa de 1950. E o estádio Governador Magalhães Pinto, Mineirão, que foi inaugurado em 1965 e ficou muito marcado pelo 7-1 do Brasil contra a Alemanha na Copa de 2014. Inclusive, o Mineirão faz parte do conjunto arquitetônico da Pampulha, que foi arquitetado pelo Niemeyer, a pedido do então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek, e em 2016 se tornou Patrimônio da Humanidade. E por fim, não é possível deixar de citar o Edson Arantes do Nascimento, que é natural da cidade de Três Corações, e quando passou a jogar no Santos recebeu o apelido de Pelé. Então eu finalizo essa breve exposição com esse símbolo do futebol mineiro, né? Bom, e fazendo um resumo, nessa exposição nós vimos o contexto no qual a cidade de Belo Horizonte estava inserida quando o futebol chegou na região, representando um instrumento de modernização, né, da sociedade. Passamos de forma cronológica pela fundação dos principais clubes mineiros, desde os times da capital de Belo Horizonte, como os times do interior do estado. Falamos de alguns dos campeonatos disputados e entidades esportivas. Falamos também dos principais estádios de Minas Gerais e fechamos com a menção do Pelé, que é considerado um dos maiores jogadores do mundo e é natural de Três Corações, onde iniciou sua carreira no esporte. É isso, muito obrigada.